O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, acompanhamos na primeira leitura do livro de Samuel, esse relato em que o profeta Samuel repreende o rei Saul por não ter obedecido à voz de Deus. O repreende porque não são os sacrifícios, não são as vitórias que agradam ao Senhor, mas sim a obediência. Por isso ele se pergunta: o Senhor quer holocaustos e sacrifícios ou quer obediência à sua palavra? Isso tem tanto a nos ensinar, para que de fato nós sejamos obedientes em tudo à palavra do Senhor, sabendo que essa obediência é aquela que coloca a nossa liberdade de fato no lugar que deve ser, seja em consonância com a vontade de Deus. Nós somente somos livres se nós obedecemos ao Senhor, e temos consciência disso a cada dia. Deus não é um tirano que subjuga a nossa liberdade, mas é um Senhor que quer nos ensinar a viver livremente a liberdade dos filhos de Deus. Por isso nos recorda São Paulo: é para a liberdade que Cristo nos libertou. Se somos libertados das amarras e poder de Satanás para correspondermos em tudo à vontade de Deus. Por isso é uma luta constante do nosso coração, muitas vezes inclinado ao mal, inclinado a fazer as coisas do nosso jeito. A nossa virtude está em não fazer a nossa vontade, não do nosso jeito, mas do jeito que Deus quer ser amado, quer ser servido. Até mesmo na igreja, não basta eu querer servir a igreja do meu jeito, mas eu preciso aprender a servir a igreja do modo que ela quer ser servida. Se estou numa pastoral, se sou sacerdote, eu preciso ter essa obediência da fé, escutar o que a igreja me diz e colocar em prática como ela me pede. Pois muitas vezes escutamos pessoas que dizem: se não for assim, eu vou deixar. Quantas chantagens escutamos ao longo da nossa vida em relação a Deus, em relação à igreja, porque não entendeu nada o que é a obediência da fé. Porque se a igreja nos pede que deve ser desse modo, é porque o caminho justo, correto, como deve ser feito. Portanto, humildade é o que o Senhor nos pede. Somente quem é humilde é capaz de obedecer, pois ele entende que sozinho não consegue se deixar guiar, mas se deixa-se guiar pelo Senhor, aí sim conduzirá às fontes da salvação. Santo Agostinho dizia que nós somos como que um animal de carga, um burro, mas que quem está montado é o Senhor. Ele que está montado em cima de nós e vai com as rédeas nos conduzindo para o caminho certo, nos conduz à salvação. A pergunta é: eu me deixo ser guiado pelo Senhor? Eu deixo que Ele tome as rédeas da minha vida? Ou eu que quero tomar conta das minhas opiniões, das minhas impressões sobre esta ou aquela situação? Ou eu me deixo ser guiado pela vontade de Deus? É um gesto de humildade. Senhor, conduza a minha vida. Tome as rédeas da minha existência, para que eu possa sempre caminhar por caminho seguro. E é isso que nós ouvimos no Salmo de hoje. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. De duas coisas: se nós, de fato, formos fiéis ao Senhor, Ele nos mostra o caminho reto. E se nós, trilhando esse caminho, nós chegaremos à salvação. Queiramos nós
trilhar esse caminho, não sozinhos, mas orientados pelo Senhor, sabendo que Ele nos conduz por caminhos certos, nos conduz à salvação. Portanto, que cada um de nós, ao longo dessa semana, possamos nos perguntar: eu tenho sido obediente a Deus ao longo da minha vida espiritual? Eu tenho seguido somente as minhas paixões, minhas emoções? Eu tenho correspondido somente àquilo que brota do meu coração, que muitas vezes é até contrário ao que Deus me pede? Como tem sido minha relação de obediência a Deus? Eu tenho me deixado guiar pelo caminho que conduz à salvação, ou muitas vezes me perdi por culpa própria, porque eu não obedeci ao Senhor? E é sempre uma experiência dolorosa quando nós sabemos qual é o justo caminho e nós escolhemos um outro. Por isso o Senhor nos alerta no Santo Evangelho. Ou seja, primeiramente, não se coloca vinho novo em odres velhos. Jesus está nos ensinando que a vida espiritual, a vida cristã, ela é sempre capaz de gerar nova vida. Ou seja, que nós possamos ter essa criatividade na oração. O que é a criatividade na oração? É a capacidade de discernir o que vem de Deus e o que vem do maligno. E obedecer às inspirações do Espírito Santo, que fala em nossa vida, nos sinais mais simples do nosso cotidiano. Reconhecer os sinais e a voz de Deus. É importante que nós possamos também ter a consciência. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós temos o nosso coração jovem, coração novo, coração que acolhe a palavra de Deus, que acolhe as inspirações de Deus. Não é aquele coração que está acostumado de um único jeito, que só serve se for assim ou daquele outro modo. Por isso, a juventude no amor, essa capacidade sempre se encantar e se alegrar pelo Senhor que vem ao nosso encontro. Que nós possamos também ter a certeza, o jejum faz parte da nossa vida. Ou seja, quando o noivo for tirado, os discípulos irão jejuar. Jesus foi tirado, ou seja, a ascensão dele aos céus. Agora ele nos acompanha pela sua palavra, mediante os sacramentos da igreja. Portanto, o jejum faz parte da vida espiritual, como um tripé. O jejum, a oração e a esmola. Não posso ser um cristão autêntico se não consigo colocar em prática essas três coisas. Muitas vezes encontramos pessoas que somente querem rezar. Orações e orações e orações. Mas não tem o jejum e não tem a caridade. Ou seja, não é somente uma parte. Ou somente aquele que quer caridade, fazer as coisas como se fosse uma ONG. Não é assim também. Precisa da oração e precisa do jejum. E aqueles que nunca jejuam. O jejum nunca é o primordial. Raramente encontramos pessoas que querem só jejuar, porque é a parte difícil também. Ou seja, onde educa a nossa liberdade, educa-nos a sermos capazes de sermos fiéis ao Senhor. Porque sempre, se nós somos capazes de dizer não a uma coisa lícita, seremos também capazes de dizer não às ilícitas. O jejum é uma escola de liberdade. Se eu consigo renunciar a um pouco de carne, um pouco de comida, um pouco de bebida, também serei capaz de renunciar às ocasiões próximas de pecado. Portanto, que nós possamos colocar como hábito semanal, ao menos uma vez a semana, o jejum. E também um outro jejum muito esquecido, o jejum eucarístico. Quão importante é, uma hora antes da Santa Missa, não comermos nada, apenas água ou algum suco, algo líquido. Jamais receber a Santíssima Eucaristia sem esse jejum, para que nós tenhamos fome de Deus, desejo de receber o corpo e o sangue do Senhor. E nós possamos recordar essa catequese básica da nossa infância. O jejum eucarístico faz parte da vida da igreja e precisamos retomar com urgência essa prática, para que nós possamos nos aproximar cada vez mais do Senhor com desejo sincero de nos alimentar pela sua palavra, pelo seu corpo e sangue. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.